Ela testemunhou os humanos despedaçarem seu campeão. Agora, por lei, ela e suas acompanhantes são suas concubinas. A chuva tamborilava contra as antigas pedras da fortaleza de Queldoria. Cada gota capturando o brilho âmbar das tochas que alinhavam o pátio. Emmett Dunn não havia previsto lutar por sua vida naquela noite. Na verdade, ele não havia planejado lutar de forma alguma. Ele tinha vindo a este remoto posto comercial alienígena para entregar suprimentos e talvez desfrutar de uma bebida antes de retornar ao espaço terrestre. No entanto, ali estava ele, espada em punho, enfrentando um bruto de 2,5 metros, com pele azul e músculos, que ondulavam como cabos de aço sob a armadura cerimonial de guerreiro. Isso é totalmente desnecessário, disse Emmett, sua voz firme apesar da adrenalina correndo por ele. Eu apenas comentei que sua bebida parecia interessante. O massivo guerreiro alienígena, Durak, rosnou algo em sua língua nativa, que o implante tradutor de Emmett traduziu como: "Você desonrou a Lady Aira ao falar com ela sem permissão. Escória humana." Emmett olhou para a multidão que se reunia. No centro estava Aira, uma aristocrata de pele azul imponente, seu cabelo prateado caindo pelas costas como luz da lua líquida. Seus olhos de safira o observavam com um distanciamento frio. Um leve sorriso em seus lábios cheios. Atrás dela estavam 5 acompanhantes femininas, cada uma com diferentes tons de pele azul e cortes de cabelo curtos e práticos. Seus uniformes escuros e aventais brancos as marcavam como funcionárias da casa, mas seu comportamento sugeria que eram mais do que simples empregadas. Lady Aira. Emmett dirigiu-se diretamente a ela, ignorando o rosnado de seu oponente. Chame seu campeão. Não há necessidade de derramamento de sangue esta noite. O riso musical de Aira cortou o padrão da chuva. Um humano me dando lições sobre protocolo. Que divertido. O desafio foi emitido de acordo com a antiga lei Queldoriana. Durak luta pela minha honra. Se você recusar, perderá sua vida de qualquer maneira. Ela gesticulou preguiçosamente, com uma mão de 6 dedos. Comece. Emmett mal teve tempo de levantar sua lâmina antes que Durak avançasse, brandindo uma espada maliciosamente curva que assobiava pelo ar úmido. O humano desviou, seu treinamento militar entrando em ação enquanto avaliava seu oponente. Durak era forte, mas lento, confiando na força bruta em vez de técnica. Última chance, Emmett avisou, circulando cautelosamente. Fui treinado pelos melhores espadachins de 3 sistemas. A resposta de Durak foi outro golpe selvagem que Emmett aparou. O impacto em... A multidão alienígena murmurou apreciativamente. E Emmett captou um lampejo de algo, surpresa, na expressão de Aira. Por 5 minutos tensos, eles dançaram pelo pátio escorregadio pela chuva. Aço encontrando aço em um ritmo mortal. Emmett lutou defensivamente, esperando que o alienígena se cansasse ou reconsiderasse. Mas Durak avançou com fúria crescente. "Acabe com ele, Durak!" Aira gritou, sua compostura anterior se quebrando ligeiramente. "Pare de brincar com o humano. Pare de brincar com o humano." Algo no tom dela, a arrogância desdenhosa, finalmente acendeu a raiva de Emmett, quando Durak levantou sua espada para um poderoso golpe descendente. Emmett viu sua abertura. Ele entrou na guarda do alienígena, girou sobre o pé de trás e canalizou cada grama de força em um golpe ascendente perfeito. Sua lâmina pegou Durak na cintura. E continuou com uma facilidade horrível.
O tempo parecia... A expressão do alienígena mudou de raiva para descrença, enquanto seu corpo superior deslizava para longe da metade inferior. Ambas as partes tombaram no pátio de pedra com um baque nauseante. Sangue azul se misturando com a água da chuva, em poças em expansão. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Emmett ficou de pé, respirando pesadamente, sua espada pingando com sangue alienígena enquanto se virava para Aira. O rosto da aristocrata havia perdido a cor, sua pele azul assumindo um tom acinzentado. Pela primeira vez, a incerteza piscou naqueles olhos de Safira. Atrás dela, as empregadas trocaram olhares de horror e algo mais que Emmett não conseguiu identificar. "Eu não queria essa luta", Emmett disse suavemente, abaixando sua arma. A compostura de Aira se desfez completamente. Com mãos trêmulas, ela lentamente hesitante, caiu de joelhos diante dele. As empregadas imediatamente seguiram o exemplo, suas cabeças baixadas. "O que você está fazendo?" Emmett perguntou, genuinamente confuso. Um alienígena idoso avançou da multidão. "A lei é absoluta, Uma. Você derrotou o campeão da lei de Aira em combate justo. Pelos antigos códigos de Keldoria, ela e sua casa agora pertencem a você. Elas são suas concubinas por lei." Elas são suas concubinas e eu não quero isso. No entanto, o ancião continuou. "A lei é a lei. Rejeitá-las traria desonra pior que a morte. Lady Aira agora é sua, assim como suas servas pessoais." Emmett olhou para Aira, ainda ajoelhada na chuva, seu cabelo prateado agora grudado em seu rosto. Sua cabelo prateado agora grudado em seu rosto. Sua pálpebra orgulhosa substituída por Seus olhos se encontraram. E por um breve momento, ele viu não uma aristocrata alienígena arrogante, mas uma mulher presa por tradições das quais não podia escapar. "Ah, droga!" ele murmurou sob sua respiração. Isso não estava no briefing da missão. A chuva havia parado quando Emmett conduziu seu séquito inesperado ao espaço-porto. Aira caminhava rigidamente ao lado dele, seu cabelo prateado agora cuidadosamente trançado, sua postura uma mistura de orgulho ferido e resignação. Atrás deles, seguiam as 5 empregadas. Cada uma carregando pequenas malas de viagem, contendo seus poucos pertences pessoais. "Isso é completamente desnecessário", Aira disse, quebrando o silêncio desconfortável. "Em Keldoria, você teria recebido uma propriedade nobre condizente com seu novo status." Emmett suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro. "Olha, eu não estou interessado em propriedades ou títulos ou concubinas. Sou um piloto de entregas, não um dono de escravos." "Nós não somos escravas", Aira corrigiu asperamente. "A concubinagem é um vínculo sagrado de proteção e companhia. Na Terra, chamamos isso de conceito ultrapassado." Emmett respondeu. Então, imediatamente se arrependeu do tom ao ver os ombros de Aira se enrijecerem. "Desculpe, estou apenas tentando nos tirar dessa situação com nossa dignidade intacta." O espaço-porto se erguia à frente. Uma coleção de estruturas metálicas elegantes incongruentes, contra a arquitetura de pedra antiga do restante do assentamento. A nave de Emmett, a Artemis, estava atracada na Baía 17, uma modesta nave de carga, com espaço de vida suficiente para uma tripulação de 2. Certamente não projetada para 6 passageiros. "Esperem aqui", ele instruiu ao chegarem à entrada da baía de atracação. "Preciso preparar a nave e arquivar um plano de partida." Aira assentiu secamente.
Mas quando Emmet se virou para ir, Lena, a mais jovem das empregadas, avançou. Mestre Dan, ela disse, sua voz suave, mas determinada. Talvez eu possa ajudá-lo. Tenho algum conhecimento de sistemas de espaçonaves. Emmet piscou surpreso. É só Emmet, não mestre, e claro, acho que pode vir. Enquanto caminhavam em direção a Artemis, Lena se movia com uma graça inesperada para alguém que passou a vida em serviço doméstico. Sua nave, ela disse, é uma classe Terra Noirs. Mark V. Na verdade, Emmet respondeu, impressionado. Como você sabe sobre naves terrestres? Um leve sorriso brincou nos lábios azuis de Lena. Nem todos nós passamos nosso tempo apenas servindo chá, Emmet. Acho a xenotecnologia fascinante. Dentro da nave, Emmet foi direto para o painel de controle, enquanto Lena explorava os aposentos compactos com curiosidade. É menor do que eu esperava. É menor do que eu esperava, ela comentou, passando a mão de 6 dedos ao longo do casco metálico. Não foi projetada para... Os olhos de Lena se arregalaram, então ela riu. Um som musical que pegou Emmet de surpresa. É isso que você acha que somos? Um harém. Oh, a Lady Aira ficaria mortificada. Como você chamaria, então? Em nossa cultura, uma casa nobre é como acredito que os humanos diriam família. Cada membro tem seu papel, seu propósito. Os aspectos físicos são secundários ao vínculo de lealdade e proteção. Emmet franziu a testa enquanto iniciava a sequência de pré-voo. Ainda parece um desequilíbrio de poder para mim. Talvez Lena concedeu, movendo-se mais perto para observar seu trabalho. Mas isso não é verdade em muitos relacionamentos humanos também, apenas de maneiras diferentes. Antes que Emmet pudesse responder, o console da nave emitiu um aviso sonoro. A tela de diagnóstico piscou em vermelho, exibindo um erro crítico no sistema de propulsão. Droga! Emmet murmurou, os dedos voando sobre os controles. Alguém mexeu no coletor de injeção de combustível. Não vamos a lugar nenhum, até que seja consertado. Lena olhou para a tela. Sabotagem. Parece que sim. A questão é: quem não quer que deixemos Keldoria? Quando voltaram para os outros com as más notícias, a expressão de Aira escureceu. É o prefeito Norland, ela disse sem hesitação. Ele cobiça a posição da minha família há anos. Ele não permitiria que um humano reivindicasse o que ele acredita ser dele. Ótimo. Emmet suspirou. Então estamos presos aqui até que eu consiga peças de reposição, o que pode levar dias. Não podemos ficar no espaço-porto, Aira insistiu. Norland tem. Precisamos de alojamento seguro. Emmet passou a mão pelo cabelo novamente. Um hábito quando estressado. Conheço um lugar. Há uma pousada perto do distrito comercial, administrada por um ex-fuzileiro naval da Terra. Enquanto faziam seu caminho pelas ruas sinuosas da cidade alienígena, Emmet não pôde deixar de notar como as 5 empregadas se posicionaram de forma protetora ao redor de Aira e dele. Apesar de seu status aparentemente subserviente, havia algo inegavelmente feroz em sua lealdade. A pousada, chamada o Lar Distante, era uma curiosa mistura de arquitetura terrestre e keldoriana. Dentro, a sala comum era quente e acolhedora, com uma grande lareira e mesas feitas de madeira local. Bradou uma voz de trás do bar. Um humano corpulento com uma cicatriz descendo por uma das bochechas sorriu amplamente. Em que inca você se meteu agora? O de sempre, Harding. Emmet respondeu com um sorriso irônico. Precisamos de quartos para a noite.
de preferência com uma saída pelos fundos. Os olhos de Harding se arregalaram ao observar os acompanhantes de Emmett. Bem, subindo na vida não é? Lady Aira em pessoa, se não me engano. Aira inclinou a cabeça ligeiramente, mas não disse nada. Não é o que você pensa. Emmett começou e então parou? Na verdade, é exatamente o que você pensa, mas não por escolha. Longa história. Harding riu. Sempre é com você. Tenho 2 quartos contíguos no andar de cima. Bolagem sônica. Enquanto se acomodavam em seus quartos, a realidade de seus espaços apertados se tornou aparente. As empregadas organizaram o espaço de forma eficiente, transformando os simples quartos da pousada em algo mais confortável, enquanto Aira permanecia junto à janela, olhando para a paisagem alienígena da cidade. Você deveria descansar, Emmett disse a ela. Amanhã descobriremos como consertar a nave. Aira se virou para encará-lo. Suas feições azuis iluminadas pelo suave brilho da iluminação do quarto. Pela primeira vez, Emmett notou manchas de ouro em seus olhos de safira. Por que você está nos ajudando? Ela perguntou diretamente. Você poderia ter nos deixado para trás, alegado que a lei estava satisfeita, uma vez que você deixasse o espaço keldoriano. Emmett deu de ombros. Não é meu estilo. Além disso, tenho a sensação de que Norland não teria deixado você sair tão facilmente. Um leve sorriso tocou os lábios de Aira. Talvez haja mais nos humanos do que eu acreditava inicialmente. Do outro lado do quarto, Emmett percebeu Lena observando sua troca com interesse indisfarçado. Um sorriso conhecedor brincando em seu rosto. Algo em seu olhar fez sua pele esquentar inesperadamente. Esta seria uma situação complicada, de fato. A manhã chegou com um leve tilintar vindo de algum lugar na pousada. Emmett acordou desorientado, momentaneamente esquecendo a estranha reviravolta que sua simples missão de entrega havia tomado. Os eventos do dia anterior vieram à tona quando ele notou Mira, uma das empregadas de Aira, silenciosamente arrumando roupas limpas ao pé de sua cama. Bom dia, ele disse, puxando as cobertas para cima. Mira deu um pequeno salto, sua pele azul escurecendo ao redor das bochechas no que Emmett assumiu ser o equivalente keldoriano de um rubor. Perdoe-me, mestre Emmett, eu não queria perturbar seu descanso. Apenas Emmett, ele corrigiu automaticamente. E você não me perturbou. Mas talvez da próxima vez bata. Ela inclinou a cabeça, claramente confusa. Mas você é nosso mestre agora. Não há necessidade de tais formalidades entre... para mim. Emmett interrompeu gentilmente. De onde eu venho, as pessoas respeitam a privacidade umas das outras. Mira considerou isso, então assentiu lentamente. Informarei as outras sobre esse costume humano. Depois que ela saiu, Emmett se vestiu rapidamente com as roupas limpas que ela providenciou, simples vestes no estilo keldoriano, mas adaptadas para proporções humanas. Ele se perguntou onde as haviam conseguido em tão pouco tempo. No andar de baixo, ele encontrou Harding atrás do bar, polindo copos. O ex-fuzileiro sorriu para ele com conhecimento. As damas azuis estão causando um grande alvoroço, Harding disse, acenando com a cabeça em direção a uma porta lateral. Elas tomaram conta da minha casa de banhos para algum tipo de limpeza ritual. Aparentemente, é necessário após uma mudança no status da casa. Emmett gemeu. Continuo dizendo a elas que não houve mudança de status. Estamos apenas viajando juntos até que eu possa consertar minha nave. O sorriso de Harding se alargou. Diga isso a elas. Alta, Aira.
Ela está instruindo minha equipe sobre a temperatura adequada da água e o conteúdo mineral a 1 hora. Algo sobre se preparar para a chegada do mestre. O quê? Aparentemente você deve se juntar a elas. Algum tipo de reconhecimento formal de seu novo arranjo. Emmett passou a mão pelo cabelo. Isso é ridículo. Não vou participar de algum ritual alienígena de concubina. Talvez queira reconsiderar, Harding disse. Sua expressão ficando séria. Meu cozinheiro é Keldoriano e diz que recusar seria um grave insulto, especialmente para uma nobre como Aira. Poderia tornar sua situação ainda mais complicada. Como poderia ficar mais complicada? Como poderia ficar mais complicada? Você ficaria surpreso com as complicações que podem surgir de mal-entendidos culturais no espaço profundo. Harding respondeu, sua cicatriz se contraindo enquanto franzia a testa. Confie em mim, Dunn. Às vezes é mais fácil ceder um pouco do que quebrar algo que não pode ser consertado. Emmett suspirou profundamente. Tudo bem, mas vou manter minhas roupas debaixo. Harding explodiu em risadas. Boa sorte com esse plano. A casa de banhos era de design tradicional keldoriano, uma grande piscina central cercada por bancos de pedra lisa, com vapor subindo da água rica em minerais. Quando Emmett entrou, encontrou Aira e suas 5 empregadas já presentes, cada uma envolta em finos robes brancos. Você chegou, Aira disse. Seu tom, Aira disse. Seu tom altivo habitual suavizado ligeiro. E estávamos começando. Que você poderia recusar a purificação. Eu considerei, Emmett admitiu. Toda essa situação ainda me parece errada. A expressão de Aira piscou com algo. Ferida, irritação. Errado. Estar ligado a uma casa nobre de Keldoria. Ter pessoas ligadas a mim contra a vontade delas, Emmett esclareceu. Lena avançou sua expressão sincera. Não é contra nossa vontade, Emmett. É nosso modo. As leis que nos vinculam também nos protegem. Sem elas, sem você agora, estaríamos vulneráveis àqueles como o prefeito Norland. Emmett não havia considerado esse ângulo. Então isso é sobre proteção. Entre outras coisas, Tara, a mais alta das empregadas, acrescentou com um leve sorriso que fez Emmett, de repente, ficar muito ciente do calor do vapor. Aira pigarreou. O ritual requer imersão. Você deve se despir. Emmett hesitou. Então, lembrou-se do aviso de Harding sobre insultos culturais. Com um suspiro resignado, ele se virou e rapidamente se despiu até a roupa de baixo, antes de deslizar na água quente. As mulheres keldorianas trocaram olhares, e Dora, a empregada mais velha, sussurrou algo que fez as outras rirem. Emmett perguntou de repente. Perdoe-as, Aira disse, embora seus próprios lábios tremessem com diversão. Elas nunca viram um homem humano antes. Sua pigmentação é incomum para nós. Minha pigmentação. Emmett repetiu sem emoção. E outros atributos. Ellen, a empregada mais quieta, acrescentou com uma ousadia inesperada. Antes que Emmett pudesse responder, Aira removeu seu robe e entrou na água, seguida por suas empregadas. Sua pele azul brilhava no vapor. Seus corpos semelhantes aos de mulheres humanas, mas com diferenças sutis. Membros ligeiramente alongados, musculatura mais pronunciada e padrões tênues que pareciam cintilar em sua pele como tatuagens vivas. Emmett se viu olhando antes de se recompor e desviar o olhar. Então este ritual, ele disse rapidamente. O que exatamente? O que exatamente? Primeiro, o reconhecimento dos laços. Aira explicou, movendo-se mais perto dele na água. Eu
Como a concubina principal, devo ungir você com óleos sagrados. Ela produziu um pequeno frasco de algum lugar e derramou-o, óleo perfumado em sua palma. Antes que Emmet pudesse objetar, ela estava alisando-o em seus ombros, seu toque enviando arrepios inesperados por sua espinha. Então ela continuou, sua voz mais baixa: cada membro da casa faz o mesmo, afirmando seu lugar em sua proteção. Uma a uma, as empregadas se aproximaram, cada uma aplicando o óleo em diferentes partes de seu corpo. Braços, peito, costas, seus toques permaneceram apenas o suficiente para fazer o coração de Emmet disparar. O ritual assumiu uma qualidade onírica no vapor, barreiras culturais momentaneamente dissolvidas pela intimidade do toque e pela estranha beleza deste cerimonial alienígena. Quando Lena, a última a se aproximar, terminou sua parte, ela permaneceu próxima, seus olhos com manchas douradas encontrando os dele. Agora você deve completar o círculo. Ela sussurrou. Você deve nos reconhecer em troca. Como? Emmet perguntou, sua voz inesperadamente rouca. Aira se moveu para seu lado, guiando sua mão coberta de óleo para seu ombro. Assim, para cada uma de nós. Enquanto Emmet completava o ritual, tocando cada mulher por sua vez, ele sentiu algo mudar entre eles. Uma conexão se formando que transcendia os laços legais de seu arranjo. No vapor e calor, cercado por essas estranhas e belas mulheres alienígenas, sua resistência à situação começou a derreter. Mais tarde, enquanto se vestiam em silêncio, Aérea se aproximou dele em particular. Você entende agora, não é? Isso não é servidão, é pertencimento. Emmet assentiu lentamente. Estou começando a entender. Mas na Terra, pertencimento funciona de maneira diferente. É sobre escolha, não leis antigas ou vitórias em combate. Talvez, Aérea disse pensativamente, haja sabedoria em ambos os nossos modos. Enquanto saíam da casa de banhos, Emmet notou Harding esperando com um sorriso conhecedor. Compreensão cultural alcançada. O estalajadeiro perguntou. Algo assim. Emmet respondeu, incapaz de impedir um leve sorriso de aparecer em seu rosto. O que nenhum deles notou foi a figura encapuzada, observando do outro lado da rua, que se afastou para relatar ao prefeito Norland. Naquela noite, Emmet sentou-se sozinho em seu quarto, repassando o ritual da casa de banhos em sua mente. A sensação dos dedos azuis contra sua pele permanecendo como toques fantasmas, ao mesmo tempo inquietantes e estranhamente reconfortantes. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Entre, ele chamou, esperando Harding com notícias sobre peças da nave. Em vez disso, Aira entrou, seu cabelo prateado solto sobre os ombros, vestindo um simples hobby em vez de sua habitual vestimenta formal, sem sua postura altiva habitual. Ela parecia mais jovem, quase vulnerável. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta atrás de si. A sós, Emmet gesticulou para a única cadeira do quarto enquanto permanecia sentado na cama. O que está errado? Aira não se sentou. Em vez disso, ela andou de um lado para o outro, seus pés descalços silenciosos no chão de madeira. Não fui completamente honesta com você, Emmet. Isso não é exatamente surpreendente. Ele respondeu secamente. Mal nos conhecemos. Isso não é sobre nós. Ela parou de andar e o encarou diretamente. É sobre por que o prefeito Norland nos quer tanto. De dentro de seu hobby, Aira retirou um pequeno objeto envolto em tecido iridescente. Cuidadosamente, ela o desembrulhou para revelar um cubo translúcido que parecia pulsar com luz interna, mudando de cores de azul profundo para roxo vibrante. O que é isso? Emmet perguntou.
inclinando-se para a frente. O coração de Keldoria Aira sussurrou. Um artefato da primeira era antes mesmo de meu povo ter linguagem escrita. Está sob os cuidados da minha família há 20 gerações. Emmet estudou o cubo sem tocá-lo. E Norland o quer. Ele é obcecado por ele. Disse que o coração contém a memória genética de nossos ancestrais, um registro completo da história e conhecimento keldoriano. A lenda diz que também pode aprimorar certas características em seu guardião. Que tipo de características? Os olhos de Aira encontraram os dele, suas profundezas azuis perturbadas. Fertilidade, longevidade, poder. As lendas variam, mas todas concordam que o coração se liga ao seu guardião e ao parceiro escolhido. E você é a guardiã agora. Ela assentiu. Desde a maguarte de meu pai há 3 ciclos. Norland acredita que deveria ter passado para ele como conselheiro militar de meu pai. Ele tem tentado me forçar a uma cerimônia de ligação desde então. Emmet se levantou, de repente, entendendo o quadro maior. Então, quando derrotei seu campeão, você se tornou a única que poderia legalmente reivindicar tanto a mim quanto o coração. Aira confirmou. Norland não pode tocar em nenhum de nós, agora sem violar nossas leis mais sagradas. Mas ele não vai parar de tentar. Emmet passou a mão pelo cabelo. Emmet passou a mão pelo cabelo? Por que me contar isso agora? Porque o coração está respondendo a você. Aira estendeu o cubo, que pulsava mais rapidamente à medida que se aproximava de Emmet. Nunca fez isso com ninguém fora de minha linhagem. Estou experimentando mudanças. Emmet repetiu, de repente preocupado. Que tipo de mudanças? A pele azul de Aira escureceu ao longo das bochechas. Mudanças físicas, consciência aumentada. Sensibilidade aumentada, as empregadas também notaram. Embora menos intensamente. É como se o coração estivesse nos preparando. Preparando você para o quê? Ligação, ela disse simplesmente. No sentido mais completo, as implicações pairaram no ar entre eles. Emmet pigarreou. Aira, eu não. Não estou propondo que hajamos sobre isso. Ela interrompeu, seu orgulho aristocrático se reafirmando. Estou apenas explicando o que está acontecendo. O coração deve ser levado para fora do planeta, longe de Norland. Uma vez que chegarmos ao espaço terrestre, nosso arranjo pode terminar. Emmet não tinha certeza de por que o tom clínico dela o incomodava. E as mudanças que você está experimentando desaparecerão assim que o coração aceitar que não completaremos a ligação. Ela reembalou o artefato cuidadosamente. Mas até lá, as coisas podem ser intensas entre nós. Entre todos nós. Como se convocada por suas palavras, outra batida veio à porta. Lena entrou, carregando uma bandeja de comida. Seus olhos se arregalando ligeiramente ao encontrar Aira ali. Perdoe a interrupção, ela disse, colocando a bandeja. Hardin sugeriu que você poderia estar com fome após as atividades de hoje. Emmet não pôde deixar de notar como o olhar de Lena permaneceu sobre ele, ou como a postura de Aira se enrijeceu em resposta. A tensão no quarto mudou, carregada com algo além de simples constrangimento. Eu devo ir? Aira disse abruptamente, movendo-se em direção à porta. Continuaremos esta discussão amanhã. Depois que ela saiu, Lena permaneceu, endireitando itens na bandeja que não precisavam ser endireitados. Ela contou a você sobre o coração. Ela disse. Uma pergunta. Você sabia? Lena assentiu. Todos nós sabemos. Estamos ligados à casa de Aira, o que significa que também estamos ligados ao coração. Sentimos seus efeitos, embora menos intensamente do que ela, esses efeitos. Emmet começou, sem saber como formular sua pergunta delicadamente. Eles são desconfortáveis para você?
Um sorriso brincou nos lábios de Lena. Muito pelo contrário. O coração amplifica atrações naturais, não cria falsas. Ela se moveu mais perto, sua voz caindo. O que sentimos é real, Emmett. O coração apenas amplifica. Antes que Emmett pudesse responder, Lena estendeu a mão e roçou os dedos contra a mão dele. Um gesto aparentemente inocente que enviou um choque de eletricidade por ele. Devemos nos preparar para... Ela disse, seu tom de repente voltando a ser profissional. Ela disse, seu tom de repente voltando a ser. Os espiões de Norland estavam no mercado hoje. Não demorará para nos encontrar aqui. A nave ainda não está consertada. Emmett lembrou. Então precisaremos de outra maneira de sair do planeta. Lena dirigiu-se à porta, pausando com a mão na maçaneta. A propósito, Aira pode se apresentar como fria e distante, mas não se deixe enganar. Ela sente os efeitos do coração mais fortemente do que qualquer uma de nós. Com um sorriso conhecedor, ela acrescentou. Durma bem, Emmett, e saiu. Deixado sozinho, Emmett encarou o espaço onde ela estivera, sua mente correndo com implicações. A situação acabara de se tornar exponencialmente mais complicada. Não apenas ele era responsável por 6 mulheres alienígenas por alguma lei arcaica, mas agora havia um artefato misterioso, um prefeito ávido por poder, e uma atração crescente que talvez não fosse inteiramente natural. No entanto, enquanto se deitava para dormir, Emmett não podia negar que, com ou sem artefato, algo nessas mulheres de pele azul havia entrado sob sua pele de uma maneira muito humana. O amanhecer rompeu sobre a capital de Keldoria com um brilho vermelho ominoso. Emmett estava à janela de seu quarto, observando, enquanto os guardas do prefeito Norland aumentavam suas patrulhas nas ruas abaixo. Eles nem estavam tentando ser sutis mais. Uma batida à porta revelou Harding. Sua expressão sombria. Precisamos conversar, disse o ex-fuzileiro, entrando e fechando a porta firmemente atrás de si. Sua situação acabou de ficar mais complicada. Difícil imaginar como, Emmett respondeu. Norland declarou você Declarou você um ladrão de artefatos culturais. Ele trancou o espaço-porto, incluindo sua nave. Emmett praguejou baixinho. Então estamos presos? Não exatamente. A esperança floresceu no peito de Emmett. Isso é uma notícia fantástica. Há um porém, Harding continuou. Só tem assentos para 3. 4 se você realmente apertar. Mas isso está pressionando a capacidade de suporte de vida para qualquer coisa além da outra. As implicações atingiram Emmett como um soco no estômago. Não posso deixar 3 delas para trás. Você pode não ter escolha. Os homens de Norland estarão aqui ao meio-dia. Harding colocou uma mão no ombro de... Às vezes, estar no comando significa tomar decisões difíceis. Depois que Harding saiu, Emmett reuniu Aira e suas empregadas em seu quarto para dar a notícia. As reações foram variadas, mas intensas. Isso é inaceitável. Aira declarou, andando pelo pequeno espaço. Minha casa não pode ser dividida. Não temos escolha. Emmett rebateu. 3 vão agora. 3 vão depois, quando eu puder organizar uma segunda viagem ou consertar minha nave. E quem decide quais de nós ficam para enfrentar a ira de Norland? Tara perguntou, sua habitual calma se quebrando. O quarto caiu em silêncio enquanto a pergunta pairava no ar. O coração de Keldoria, sentado embrulhado na mesa, parecia pulsar mais intensamente, como se sentindo a tensão. Eu ficarei, Lena disse de repente.
Sei o suficiente sobre naves para ajudar Emmett a consertar sua nave uma vez que a atenção de Norland esteja em outro lugar. Não, Aira rebateu imediatamente. Como chefe da casa, eu deveria. Você deve ir, Emmett interrompeu. Você é a guardiã do coração. Se Norland colocar as mãos em você, é o fim do jogo. A pele de azul de Aira escureceu. Você presume dizer meu dever. Presumo mantê-la viva, Emmett respondeu, surpreendendo-se com sua veemência. Seus olhos se encontraram em uma batalha silenciosa de vontades, o ar entre eles quase crepitando com tensão. Finalmente, Aira desviou o olhar. Muito bem, ela concedeu. Irei junto com Mira e Ellen, pois são as mais jovens e vulneráveis. Lena, Tara e Dora permanecerão com você. A decisão tomada, começaram os preparativos para partir, enquanto os outros empacotavam os poucos pertences que tinham. Lena puxou Emmett para o lado. Há algo que você deve saber, ela sussurrou, seus olhos com manchas douradas sérios. As palavras finais de Aira sobre experimentar mudanças. Acredito que ela quis dizer gravidez. Emmett sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso é impossível, nós nunca... O coração, Lena explicou, não requer intimidade tradicional para facilitar a reprodução. Especialmente quando a conexão é tão forte quanto a sua e a de Aira. Aquele beijo que vocês compartilharam antes de ela partir pode ter sido suficiente. Então ela está grávida de meu filho. Um híbrido humano-keldoriano, o primeiro de seu tipo, Lena confirmou, o que a torna ainda mais valiosa para Norland. Uma criança nascida da guardiã do coração e seu parceiro escolhido teria uma conexão sem precedentes com o artefato. Emmett passou a mão pelo cabelo, processando essa revelação. Mais um motivo para chegar até ela rapidamente. Lena colocou uma mão em seu peito, seu toque acalmando o calor que se espalhava por ele. Mas antes de irmos, há mais uma coisa que você deve entender. O que Aira está experimentando, as mudanças físicas, a conexão aumentada. Todos nós estamos experimentando isso em algum grau. O coração nos ligou a todos, a você, Emmett Dunn. Seus olhos com manchas douradas encontraram os dele. E neles ele viu não subserviência ou obrigação, mas genuíno afeto e desejo. Sem pensar, ele se inclinou e a beijou. Um gesto humano que ela retribuiu com surpreendente familiaridade. Quando se separaram, Lena sorriu. Eu estava esperando que você fizesse isso desde a casa de banhos. Eu não tinha certeza se era apropriado. Dadas as circunstâncias, na cultura keldoriana, seria inapropriado não reconhecer tais sentimentos. Ela explicou. Nossos laços devem ser honrados, não negados. Do outro lado da sala, Tara pigarreou. Se vocês dois terminaram, temos um resgate para planejar. Mas seu tom não continha ciúmes, apenas afeto divertido. Quando Emmett olhou para ela e Dora, viu o mesmo calor em seus olhos que havia visto nos de Lena. A realização complicou e simplificou tudo. Essas mulheres não eram suas concubinas por alguma lei arcaica. Eram suas parceiras por escolha, unidas por circunstâncias que nenhum deles havia previsto. Mas que todos haviam abraçado. Enquanto a noite caía sobre Keldoria, eles fizeram os preparativos finais para infiltrar a fortaleza de Norland. A Artemis estava mal em condições de voo, mas teria que servir. O plano deles era simples, mas perigoso. Usar o conhecimento de Dora para entrar na fortaleza sem serem detectados, libertar Aira e os outros e escapar para a nave antes que Norland percebesse o que estava acontecendo. O que nenhum deles poderia prever era como o coração responderia quando todos os 7 estivessem reunidos.
ou que novas mudanças ele poderia trazer. A fortaleza de Norland se erguia contra o céu noturno de Queldoria. Suas antigas paredes de pedra iluminadas por luzes de segurança. Emmett, Lena, Tara e Dora se agacharam atrás de um galpão de manutenção, estudando os padrões de patrulha dos guardas. A nossa janela, Dora sussurrou, apontando para uma entrada de serviço. Os guardas trocam de turno em exatamente 3 minutos. Teremos 40 segundos para alcançar aquela porta. Emmett assentiu, sentindo o peso reconfortante da espada presa às suas costas, a mesma arma que ele usou contra Durak. Parecia apropriado que pudesse provar o sangue de Norland a seguir. Lembrem-se, Lena advertiu. Aira e os outros estão sendo mantidos na Torre Leste. O coração estará com Aira. Não a deixará agora. Quando o momento chegou, eles se moveram como sombras pelo pátio. O conhecimento de Dora provou ser inestimável, enquanto os guiava por passagens de serviço e corredores ocultos. 2 vezes, eles evitaram por pouco patrulhas, pressionando-se em alcovas, corpos encostados uns nos outros na escuridão. Você cheira diferente dos homens queldorianos, Tara sussurrou durante um desses momentos. Seu hálito quente contra o pescoço de Emmett. Mais terroso. É intoxicante. Concentre-se. Emmett murmurou, embora não pudesse negar o arrepio que as palavras dela enviaram por ele. Eles alcançaram a base da Torre Leste sem incidentes. Enquanto subiam a escada em espiral, Emmett sentiu uma estranha sensação de puxão em seu peito, crescendo mais forte a cada passo. O coração, Lena explicou, notando sua expressão. Ele sente você. No topo da torre, 2 guardas estavam diante de uma porta pesada. Antes que Emmett pudesse formular um plano, Tara avançou com surpreendente confiança. O prefeito requer os prisioneiros. Ela declarou em queldoriano formal impecável, sua postura de repente aristocrática. Os guardas hesitaram, confusos com seu tom autoritário. Foi toda a abertura que Emmett precisou. Ele atacou com velocidade relâmpago, derrubando ambos inconscientes antes que pudessem soar um alarme. Impressionante, Dora comentou. Os olhos arregalaram. Você se move mais rápido do que qualquer guerreiro queldoriano que já vi. Treinamento de combate da frota terrestre, Emmett respondeu, pegando a chave do cinto de um dos guardas, mais uma dose saudável de motivação. A fechadura clicou aberta, e eles correram para dentro para encontrar Aira, Mira e Elin, amontoadas juntas em uma cama simples. A Aira parecia pálida, sua pele azul normalmente vibrante acinzentada, mas seus olhos se iluminaram imediatamente ao ver Emmett. Você veio, ela sussurrou, lutando para se levantar. Emmett atravessou o quarto em 3 passos, reunindo-a em seus braços. No momento em que se tocaram, o pacote embrulhado no colo de Aira, o coração começou a pulsar com luz ofuscante. Precisamos ir. Lena instou. Agora. Mas Aira balançou a cabeça fracamente. Norland, ele está vindo. Ele sabe que você está aqui. Como se convocado por suas palavras, alarmes começaram a soar por toda a fortaleza. Leve-os, Emmett disse aos outros. Vão para a nave? Eu vou lidar com Norland. Não vão. Aira protestou. Isso não é um debate, Emmett respondeu, sacando sua espada. Esse é meu filho que você está carregando. Nada é mais importante do que levar todos vocês para a segurança. Os olhos de Aira se arregalaram. Você sabe, Lena descobriu. Sua expressão suavizou. Falaremos sobre isso mais tarde. Enquanto as mulheres partiam relutantemente, Emmett se virou para encarar a porta, espada pronta. Ele não teve que esperar muito. O prefeito Norland
e rompeu com 4 guardas, suas feições aristocráticas torcidas de raiva. Ele era alto mesmo para um Keldoriano, com pele azul meia-noite e olhos frios. O humano que pensa que pode roubar o que é meu. Norland zombou. Você tem ideia do que fez? Aquela mulher carrega o futuro de Keldoria em seu ventre. Ela carrega meu filho, Emmett corrigiu. E ela não pertence a ninguém. Norland sacou sua espada cerimonial, uma lâmina curva maliciosa semelhante à de Durak. Eu desafio você, humano. Pelas antigas leis, se eu derrotá-lo, tudo o que você reivindica se torna meu. Eu aceito, Emmett respondeu sem hesitação. Mas quando eu vencer, você renunciará a todas as reivindicações sobre Aira, sua casa e o coração. Os guardas de Norland formaram um círculo ao redor deles, enquanto o duelo começava. Ao contrário da abordagem de força bruta de Durak, Norland era habilidoso e preciso. Sua lâmina um borrão de movimento mortal. Emmett a parou e contra-atacou, recorrendo ao seu treinamento militar e à estranha nova energia que sentia fluindo por suas veias. Energia que suspeitava vir do coração. A luta estava equilibrada até que Norland fingiu à esquerda e atacou com velocidade surpreendente, abrindo um corte no braço de Emmett. O prefeito sorriu triunfante. Primeiro sangue para mim, humano. Suas mulheres me servirão bem assim que você estiver morto. Algo se quebrou dentro de Emmett com aquelas palavras. Com um rugido que parecia canalizar cada instinto protetor em seu ser, ele lançou um contra-ataque fulminante. Seus movimentos se tornaram fluidos, quase prescientes, como se pudesse antecipar cada movimento de Norland. O sorriso do prefeito vacilou, então desapareceu completamente, enquanto Emmett o empurrava de volta passo a passo. Quando Norland tropeçou no chão de pedra irregular, Emmett viu sua abertura, com o mesmo golpe perfeito que havia partido Durak em 2. Ele trouxe sua espada para baixo, mas no último momento ele ajustou seu ângulo, cortando a mão da espada de Norland em vez de seu corpo. O prefeito gritou enquanto sua mão decepada e a arma caíam no chão. Eu não vou matá-lo, Emmett disse, colocando sua lâmina na garganta de Norland. Mas você honrará sua cor. Segurando seu coto sangrando, Norland assentiu freneticamente. Leve-os, leve todos. Apenas me poupe. Emmett recuou em direção à porta. Se você algum dia vier atrás da minha família novamente, não serei tão misericordioso. Ele correu pela fortaleza, seguindo o caminho que haviam tomado para entrar. Do lado de fora, a Artemis pairava precariamente, seus motores forçando enquanto Lena a mantinha no ar apenas o tempo suficiente para Emmett saltar a bordo. No momento em que ele entrou na nave, o coração, agora desembrulhado no console, pulsou com intensidade ofuscante. Uma onda de energia lavou sobre todos os 7, e de repente, Emmett podia senti-los. Todos eles. Em sua mente, seus pensamentos, emoções e sensações fluíam para ele, enquanto os dele fluíam para eles, criando um circuito perfeito de consciência. Aira ofegou, suas mãos indo para seu abdômen ligeiramente inchado. O vínculo está completo. Enquanto a Artemis rompia a atmosfera, a conexão psíquica entre eles se aprofundou. Emmett podia sentir o assombro de Aira pela vida crescendo dentro dela. Uma mistura perfeita de genética humana e keldoriana. Ele podia sentir a concentração feroz de Lena enquanto pilotava a nave, a vigilância protetora de Tara, a mente analítica de Dora calculando suas chances, e o alívio e alegria de Mira e Ellie e sua fuga. E sob tudo isso, ele sentia o amor delas.
Por ele, umas pelas outras, pela estranha família que haviam se tornado. Defina o curso para a Terra. Ele instruiu Lena. Estamos indo para casa. Aira se moveu para o lado dele, pegando sua mão e colocando-a em seu abdômen. Nossa casa, ela corrigiu suavemente. Todos nós. O que seu povo dirá? Emmett perguntou. Sobre tudo isso, Aira sorriu, sua antiga altivez aristocrática substituída por calor genuíno. Eles dirão o que sempre dizem quando enfrentam algo sem precedentes. Que deve ser a vontade dos ancestrais. Além disso, você agora derrotou 2 dos maiores guerreiros de Queldoria em combate justo. Ninguém questionará seu direito sobre nós. Eu não quero de direitos sobre você. Emmett. Emmett, ouça-me. Emmett disse firmemente. Quero parceiros, iguais. E assim você terá. Lena interveio, engajando o motor de velocidade superior à luz. O coração garantiu isso. As estrelas passavam rapidamente pelas janelas. E Emmett olhou ao redor para 6 mulheres de pele azul que tão inesperadamente se tornaram sua família. O que começou com um duelo indesejado em um pátio chuvoso se transformou em algo que nenhum deles poderia ter previsto. Um vínculo que transcendeu espécies, tradição e lei. 6 meses depois, na Terra, Aira deu à luz uma filha saudável, com pele azul celeste e o cabelo escuro do pai. Eles a nomearam Esperança, a primeira de uma nova geração que uniria 2 mundos. E se as pessoas da Terra achavam estranho que Emmett Dunn tivesse 6 esposas queldorianas em vez de uma humana, mantinham suas opiniões para si. Afinal, quem eram eles para questionar os caminhos das estrelas? Quanto ao coração de Queldoria, ele repousava em um lugar de honra em seu lar. Sua luz pulsante, um lembrete constante do estranho caminho. E da jornada ainda mais estranha que os... Eu nunca quis aquela luta. Emmett costumava dizer à filha enquanto ela crescia. Mas às vezes as coisas que não escolhemos nos levam a exatamente onde devemos estar.